Muito bem, estamos de volta aqui, programa Mundo Melhor, hoje falando sobre esportes. Conversamos um pouquinho aqui sobre futebol, a irreverência do nosso querido Neto, um pouquinho sobre vôlei, né? Vamos falar sobre luta agora. Temos aqui o Demian Maia, que é um dos mais importantes nomes do MMA, 5 vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Só 5 vezes? Na verdade, tem 2 mundiais e 3 Copas do Mundo. Aí é que o Ah, pessoal bom. Muito obrigado pela sua Obrigado a presença você, aqui. Charlie. Como é que você começou com o esporte, né? Bom, eu fiz esporte desde pequeno. Criança judô, sempre joguei bola. Sonhava, como acho que qualquer criança brasileira, em ser jogador de futebol. Jogava na rua, jogava na escola. Já torci muito Pelo Neto? contra o Neto. Contra o Neto? Somente quando tinha falta na entrada da área. Eu sou São Paulino. Aí tinha que torcer contra ele batendo Na falta. época, quem que era? Era o Zete, né? E aí comecei a voltar a treinar luta. Eu treinei bem criança, aí voltei com 12 anos a treinar luta. Você começou e nunca com mais que luta? parei. Eu comecei com judô criança, aí parei um tempão. Quase todo mundo começava com judô, né? Principalmente em Judô São Paulo, por causa da É. colônia japonesa muito grande, né? E aí eu fui pro Kung Fu quando eu tinha uns 12 anos, fiz karatê também, fui parar no jiu-jitsu. Eu acho que essas coisas que o Neto falou, dificuldade também, tive as minhas, né? Eu lembro isso que ele falou, de você querer um tênis e não poder, querer não sei o quê, mas isso eu acho que é o que ajuda você ter força de vontade, né? E conseguir o que você quer, e me ajudou muito, porque eu via principalmente o jiu-jitsu, que é um esporte muito elitizado. O pessoal que eu treinava, na época, era muito elitizado, hoje em dia tem muitos projetos sociais, inclusive o Rafael, que é meu aluno, veio de um. Na época era muito elitizado ainda, tinham poucos projetos sociais, era um esporte de elite. Então eu convivia com o jiu-jitsu veio para o Brasil há quanto tempo, o jiu-jitsu, na verdade, é brasileiro, esse jiu-jitsu que a gente pratica. Ele veio, no começo do século passado, um japonês trouxe um jiu-jitsu japonês, e a família Gracie começou a aprender mais ou menos na década de 20, e desenvolveu o que a gente conhece hoje em dia no mundo inteiro como BJJ, que eles chamam de Brazilian Jiu-Jitsu, que é um esporte nosso, como a capoeira, é um esporte, entendeu, daqui, tudo com influências de outro lugar, mas desenvolvido aqui. E aí a molecada, né, e eu também vi essas coisas, essa diferença, mas isso só me fez ter vontade de ir atrás e ir atrás do que eu queria conquistar. E o MMS você popularizou há pouco tempo, né? Na verdade, assim, existe há muito tempo também uma criação brasileira, começou esses desafios de Vale Tudo nos anos 20 e 30 aqui no Brasil, né? E foi se desenvolvendo aqui, ficou um pouco esquecido do mundo, até que a família Gracie começou nos anos 90 a fazer o UFC, o Ultimate Fighting Championship, nos Estados Unidos, os que tinham mudado para lá. Depois eles acabaram vendendo para outra empresa, aí venderam para os irmãos Fertitta, que hoje são os donos, e virou o que é. Voltou para o Brasil e virou o que é essa empresa gigantesca hoje em dia. Mas o Vale Tudo tinha um preconceito maior do que o MMA hoje, né? E aí o que aconteceu? Quando eles compraram, eles sabiam disso, não só aqui como nos Estados Unidos. E aí eles deram uma repaginada, né? Na verdade, assim, é um esporte parecido com o que era o antigo Vale Tudo, só que eles têm algumas regras hoje em dia, né? Você não pode chutar, por exemplo, a parte da cabeça quando o cara está no chão, alguns tipos de cotoveladas são ilegais, eles deram botaram mais regras do que tinha. Tinham poucas regras, começaram para as lutas ficarem menos violentas, principalmente a questão do sangue. Hoje em dia, quando acontece um corte, às vezes um corte não machuca, você não sente nada, mas fica muito feio para a câmera. Então a luta pode ser interrompida e aí começou a ficar um esporte. E as pessoas foram tirando o preconceito, entendendo que é um esporte como outro qualquer, um esporte muito exigente fisicamente. E as pessoas começaram a admirar, a gostar. E aí veio para o Brasil, TV aberta, tudo, aí deu essa explosão de uns 2 anos para cá. Mas ainda tem gente que olha isso como muito violento, né? Quer dizer, isso já tinha também com o judô, com o karatê, das pessoas se machucarem, né? O que você acha que tem de legal na disciplina da luta, né? O que ela ensina para moldar o caráter de uma pessoa? O esporte, ele te traz uma evolução pessoal, né? E acho que você se torna uma pessoa melhor, você... Tem que ter disciplina, né? Tem que ter foco, meta, sonho, né? Você tem que saber escapar das armadilhas que vão te jogando, principalmente quando começa a entrar, né, o sucesso. Eu vejo a molecada que entra hoje em dia, tem que tomar muito mais cuidado, porque você ganhou 2, 3 lutas, você já começa a ser alçado a uma condição de uma coisa que você nem às vezes, né? Que ele falou da fama e não do sucesso, né? Isso, e aí o que acontece? Você começa a cair nas armadilhas.
né? Ou não. Aí você tem que ter alguém para te ajudar, tudo, vários tipos de armadilha. E isso eu acho que é e ao mesmo tempo, se você aprender com isso, o esporte te faz evoluir muito, né? Porque você vai aprendendo onde ir, onde não ir, o que fazer, entendeu? E esse tipo de coisa. Vamos falar do Rafael. Como é que vocês se conheceram? Na verdade, se conhecemos através de um amigo que hoje está morando nos Estados Unidos. Ele treinava no mesmo projeto da onde eu saí, né? De Itaquera, né? Isso, de lá de Itaquera, Corinthians. Corinthians e Itaquera. Não tem jeito. E, na verdade, ele acabou me levando lá para a academia do Demian. E foi num momento também que o Demian tinha acabado de entrar no UFC. Então ele tava meio que... Você já conhecia o Demian ou não? Eu já conheci, eu era fã do Demian na época, ainda sou, né? Na época o Demian, eu vi ele na revista saindo em várias revistas assim. Então era, por ser criança, eu já me espelhava em alguém, né? Assim, me espelhava em vários atletas e acabei parando na academia dele, né? Eu queria aprender a viver, então eu precisava sair do projeto e ver o mundo. Então eu acabei indo para a academia do Demian e enxerguei outras... Ele acabou, outras né, condições de vida, né? tendo acesso, foi para os Estados Unidos, foi mais de, 10 vezes para a Finlândia dar aula, dar seminário. Aprendi a falar inglês. Aprendeu a falar inglês porque vai muito gringo na academia, então é muito legal essa possibilidade que a galera tem. E a academia é um ambiente muito bom porque tem todo, socialmente ali você tem todos os estratos da sociedade, né? Você tem do faxineiro ao juiz, empresário, dono de empresa, o jardineiro. Que é a beleza do esporte, né? Isso que é legal. E todo mundo Essa tá interação. junto lá, não tem raça, não tem dinheiro. E um vai ajudando o outro, entendeu? E ele teve acesso a conhecer muita coisa do mundo. Ele conta até, engraçado, que quando ele chegou a primeira vez à academia lá no Alto de Pinheiros, que é uma área nobre de São Paulo, e ele andava ali, né, Rafinha, e via aquelas casas e nunca tinha visto aquilo na vida dele. Né? Lá em Itaquera... Até árvore tem lá. Tem árvore. E lá não tinha na época, nunca vi isso, né, cara? Então foi tipo... Aliás, foi Zona Leste de São maior. Paulo precisa de árvore, né? Pega o microfone. A Zona Leste acho que é a menos arborizada de São Paulo. Exato. Cara, Então menos lá arborizado. ninguém deixa cortar árvore. Por que lá não deixa cortar árvore e o resto do país Exatamente. pode cortar árvore, né? A Porque, única sombra né? que tem lá é a sombra dos prédios, né? Então. E, poxa, e foi isso. Eu acabei parando numa equipe boa, num lugar do bem, assim, cara. E me senti em casa, o Demian, me acolheu bem ali. E passei uma fase dentro da academia, assim, onde me ensinou a lidar, até como um professor hoje, né? Tipo, hoje eu dou aula. Então, hoje eu gosto de repassar o que eu vivi também, né? Então, eu tô feliz pelo fato de passar por isso. Se você não passa por isso, às vezes você não dá tanto valor na vida, né? Então, eu sou grato por ter passado por isso e ter começado até no projeto social e ver, na época tinha 100 crianças, sobrou 10 crianças da época. Dessas 10, todos se deram bem. Todos estão bem hoje, todos já viajaram fora do país, então você estar sempre no foco, né? O esporte permite esse contato, né, humano ele vê muita coisa, não só viajando aqui, por exemplo, ele dá aula pro Alex Atala, que é um dos maiores cozinheiros do mundo, né? Mas é rua bolinha, né? Mas é rua bolinha. Né? Pra cozinheiro ele é bom, mas pra achar bolinha ele é ruim. Ele arrebentou nós na Copa. Fiquem ligados que a gente volta daqui a pouco.